Hoje eu vou falar um pouco sobre o Starman do James Robinson e do Tony Harris. Eu tenho aqui o primeiro arco da série, que foi publicado em 4 edições nessa primeira edição brasileira da Magnum Force, e depois saiu toda ela num encadernado, mas eu acredito que tenham edições novas em português disponíveis. Mas antes de comentar propriamente o Starman, eu quero falar um pouco sobre o contexto dos quadrinhos no momento em que essa história foi originalmente publicada. Eu já comentei aqui em outros momentos, e muitas pessoas que acompanham a história em quadrinhos sabem do que eu vou falar, mas eu vou fazer uma explanação rápida aqui para caso alguém que não conheça, não saiba do contexto, tenha caído aleatoriamente nesse vídeo. No finalzinho dos anos 1970 e durante a década de 1980, existiu um movimento nas histórias em quadrinhos dos Estados Unidos, principalmente nas histórias em quadrinhos de aventura e de super-heróis, que teve algumas características bem específicas e que até hoje é bastante consagrada entre os leitores de quadrinhos. E esse movimento, ele deu continuidade a algumas questões da tradição anterior, que era a Era de Bronze, mas ao mesmo tempo ele entrou em ruptura com várias questões da Era de Bronze. Uma delas é do próprio Estados Unidos, que vai vir toda uma ideia de repensar como os super-heróis eram entendidos e imaginados até então. O conceito que marcou com mais força o imaginário do super-herói, ele se estabeleceu ali pela década de 1960, com todo o movimento da Era de Prata, que vão criar aqueles personagens idealizados e que estavam associados com toda uma visão dos Estados Unidos lá do macartismo e da Guerra Fria, que ressaltavam os valores do American Way of Life, do modo de vida americano, e que nos anos 70, vários autores da chamada Era de Bronze vão começar a pensar os super-heróis como instituições em crise. A ideia de símbolos de um conservadorismo estadunidense que não dava mais conta de resolver as questões e os problemas que existiam na prática dos anos 70. Então, nos anos 80, quando vai ter toda uma negação desse imaginário, dessa cultura conservadora dos Estados Unidos, vão se negar também símbolos e vão se questionar esse imaginário de super-heróis. Então, ao negar esses heróis da Era de Prata dos anos 60 dos Estados Unidos da Guerra Fria, uma das alternativas vai ser tentar trazer de volta um imaginário do heroísmo lá dos heróis dos anos 30 e 40, lá da Era de Ouro. E ao mesmo tempo, dos anos 80 vai acontecer o pós-modernismo, e nesse contexto vai aparecer caras como Frank Miller, por exemplo, que ele vai começar a repensar o imaginário do super-herói, rompendo com algumas dessas tradições que vinham nos anos 60, e um dos caminhos para ele fazer isso vai ser ou buscar no passado o imaginário do super-herói da Era de Ouro dos anos 30, ou trazer elementos de fora da cultura dos Estados Unidos, por exemplo, influência de quadrinhos da Europa e do Japão. Nos Estados Unidos, da década de 1980, é também quando vai surgir a estética do cyberpunk, que está todo associado a uma crítica a um neoliberalismo, a gente lembrar dos anos 80, os Estados Unidos do Reagan, e ao mesmo tempo vai acontecer a chamada invasão britânica. Vários autores do Reino Unido vão começar a experimentar coisas nos quadrinhos lá do Reino Unido, e eles vão acabar entrando no mercado dos Estados Unidos e vão começar não só a trazer as obras que eles fizeram na Inglaterra, como vão começar a produzir dentro dos Estados Unidos para editoras estadunidenses. E com a invasão britânica vai vir toda uma nova série de elementos, não só do punk, como também uma releitura de vários elementos do romantismo. E faz sentido os britânicos reviverem elementos do romantismo durante a década de 1980, porque a década de 1980 no Reino Unido é o período em que a Margaret Thatcher estava no governo e é o período de todo o neoliberalismo britânico. E o movimento punk ele vai surgir como uma crítica a essa sociedade neoliberalista britânica dos anos 70 e 80. Assim como o romantismo no século XIX, ele vai surgir como uma crítica da decepção com o resultado das revoluções liberais e iluministas. Como aquele projeto racionalista que prometia igualdade, liberdade, fraternidade não deu muito certo, e os autores que trabalhavam com o romantismo, quase todos eles eram filhos da burguesia que não se reconheciam com a cultura burguesa. Então eles começaram a buscar outros caminhos, que é uma coisa que vai se repetir na cultura britânica dos anos 80 e nas histórias em quadrinhos. Então essa aproximação com o romantismo vai trazer vários elementos de lá, como a subjetividade, a narrativa em primeira pessoa, que coloca toda a narração em dúvida, porque o narrador também é um personagem não confiável, a ambiguidade de caráter e as questões sobre a moralidade, a recuperação da estética do neogótico, a aproximação com a literatura fantástica do século XIX, a ênfase na subjetividade e o questionamento do que é de fato real. Então são vários elementos que vêm dessa tradição romântica que acabam sendo recuperados, e a década de 80 também é quando estava acontecendo nas artes um movimento chamado como Retorno da Pintura, que aqui vai apresentar o neoexpressionismo. Então todos esses elementos da recuperação da literatura fantástica, do neoexpressionismo e do romantismo, eles vão acabar entrando nos quadrinhos britânicos, e com os britânicos eles vão chegar nos Estados Unidos.
E esse encontro da invasão britânica com as propostas de recuperação de elementos da Era de Ouro que o Frank Miller vai apresentar, vai acabar moldando uma nova proposta que vai ser dominante nos quadrinhos de aventura e de super-heróis dos Estados Unidos ali da década de 1980. E toda essa proposta temática e estética que vão aparecer ali nos quadrinhos dos anos 80 é o que alguns autores, como Mark Vogel, por exemplo, vão chamar de Dark Age, a Era das Trevas, e que teve uma ruptura em relação ao que os autores da chamada Era de Bronze faziam, em relação ao que esses novos autores dos Estados Unidos, como Frank Miller e o pessoal da invasão britânica, apresentaram e propuseram para os quadrinhos naquele momento. Só que quando chegou a década de 1990, uma nova geração de autores vai aparecer e eles vão começar a criticar justamente essa proposta poética estabelecida durante os anos 80. E a crítica deles é que essa questão de tratar de amoralidade, de ambiguidade, de narrar as coisas a partir de um ponto de vista subjetivista que coloca em dúvida a narração do personagem autor, isso acabou desconstruindo o ideal do super-herói. O imaginário super-heróico acabou se tornando algo falho. A ideia de que não existe um herói perfeito. Todos esses personagens que até então eram mostrados como idealizados, como exemplos a serem seguidos, eles passaram a ser representados por pontos de vistas ambíguos, que colocavam em dúvida elementos de seu caráter, ou que mostravam que, apesar de ter algumas virtudes, eles também tinham algumas falhas. Essa proposta de construir uma personalidade para os personagens no sentido de ambígua acabou ameaçando e desconstruindo todo esse imaginário do super-herói. Então a crítica desses autores dos anos 90 é o que foi apresentado nos anos 80, que eram grandes debates teóricos, filosóficos e tal, mas ao mesmo tempo eles desconstruíam e descaracterizavam o herói como aquela figura exemplar, aquela figura que a gente olha, admira, quer ser igual a ele e nos inspira. E a proposta deles era como trazer de volta esse imaginário desse herói idealizado e inspirador. E um dos caminhos foi trazer de volta o imaginário da Era de Prata. E eu entendo que esse movimento dá para ser dividido em duas correntes, pelo menos. Uma delas que vai tentar resgatar essa ideia do heroísmo, do imaginário da Era de Prata, mas a partir de uma perspectiva do espetáculo, da ação, da aventura e da empolgação. E a gente pode botar aí nesse grupo caras como o Todd McFarlane, o Jim Lee e o pessoal da Image e os seguidores deles. Mas ao mesmo tempo teve um outro grupo que também negava os ideais estéticos, formais e temáticos dos anos 80, também tentava resgatar elementos da Era de Prata e o imaginário do herói idealizado, mas que eles seguiam um caminho um pouco variante, que é o de apelar não para o espetáculo, para a aventura, para a ação, mas para o imaginário do saudosismo. Tentar reconstruir a imagem do super-herói como aquele sujeito que nos inspira e nos dá esperança. A tentativa de resgatar um herói otimista para tentar compensar todas as distopias, pessimismo e melancolia que os anos 80 nos deu. E nesse segundo grupo nós podemos considerar caras como Kurt Busiek, o Mark Waid, o próprio Alex Ross, que vão tentar negar esse imaginário dos anos 80 a partir de uma recuperação da Era de Prata, mas não seguindo o mesmo caminho que o pessoal da Image seguiu. E toda essa questão, esse debate estético, estilístico dos anos 80 é algo que eu já falei mais no vídeo que eu comentei o Reino do Amanhã. E é nesse contexto que vai aparecer o Starman do James Robinson e do Tony Harris, que ele é de 1994 e apesar do James Robinson ser um autor britânico, ele é um cara que vai trabalhar muito junto com essa proposta do Mark Waid e do Kurt Busiek. Essa proposta de tentar resgatar o imaginário dos super-heróis dos anos 60 e um saudosismo que tenta ser otimista, que tenta trazer de novo a imagem do herói como um sujeito inspirador e que nos motiva e nos inspira a ser pessoas melhores. A ideia do super-herói como um ideal que a gente tenta alcançar. Tá, mas sobre o que é Starman? O Starman era o Ted Knight, um super-herói criado pelo Gardner Fox e o Jack Burnley em 1941. E ele era um super-herói da Era de Ouro, inclusive fez parte da Sociedade da Justiça da América. E o Ted Knight era um astrônomo que ele construiu primeiro um bastão que permitia a ele manipular a gravidade, e depois ele aperfeiçoou esse bastão e criou um bastão que podia manipular a energia cósmica. Então ele usava esse bastão para voar, para disparar energia, para parar balas, levantar objetos e coisas do tipo. E o Starman ele foi publicado durante os anos 40, teve essas histórias dele junto com a Sociedade da Justiça da América, mas ali no pós-Segunda Guerra Mundial, quando
as vendas das revistas de super-herói teve uma decadência e vários heróis acabaram sendo meio esquecidos e aposentados, o Starman foi um desses que acabou sendo meio esquecido. Ele reapareceu algumas vezes na década de 60 naqueles encontros entre a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça da América. Ele fazia umas pontas e umas figurações de fundo. E o Starman, ele até teve outras versões, mas que não tinham muita relação com o personagem original. Em 1951, por exemplo, tem uma história em que o Batman decide que não vai mais ser o Batman, não quer mais usar a imagem do morcego e substitui tudo que é morcego na roupa dele por estrela e passa a se chamar Starman por uma história. Depois dos anos 70, tem um outro Starman que não tem relação nenhuma com o Starman original. Na década de 80 tem dois Starman diferentes e nenhum deles tem relação nenhuma também com o Starman original. Até que em 1994 o James Robinson decide que vai fazer uma história do Starman, mas trabalhando a partir do Starman original, do Ted Knight. E dentro dessa proposta, parecida com o que trabalha o Mark Waid e o Kurt Busiek, de tentar resgatar esse imaginário heróico idealizado da Era de Prata. Só que o James Robinson ele vai se deparar com um problema muito específico, que é ele pega o Starman, um super-herói antigo, que andava esquecido há tanto tempo, que nenhum autor se preocupou em desenvolver ele de uma maneira mais profunda depois da Era de Ouro, vai tentar trabalhar nessa proposta de resgatar o imaginário heróico idealizado com o resgate dos elementos da tradição da Era de Prata, só que ele vai cair diante de um problema que é o Starman não teve Era de Prata. Então esse problema de o Starman não ter uma Era de Prata vai ser justamente o que vai permitir o Robinson e o Harris aqui trabalharem essa proposta poética, mas de uma forma diferente que os outros autores do período, como Alex Ross, como Mark Waid, como Kurt Busiek, faziam naquele momento. E a história do James Robinson, do Tony Harris, ele começa justamente com a morte do Starman. A ideia de que, nesse período, o Ted Knight, o Starman original, ele envelheceu e o filho mais velho dele, o Dave Knight, acaba assumindo o uniforme e o bastão do Starman e acaba tentando se comportar como um herói da Era de Prata nesse mundo dos dias da década de 1990. E o Dave Knight, ele até tinha aparecido em algumas histórias ali dos anos 90, vestido de Starman, mas só fazendo algumas pontas, nunca tendo um grande desenvolvimento. E o James Robinson inicia a trama dele justamente com o Dave Knight, o filho do Starman, falhando ao tentar ser Starman e morrendo. E o protagonista da história não é ele, e sim o filho mais novo do Starman, que é o Jack Knight. E a questão da trama é que um velho inimigo do Starman, que é o Névoa, ele já está velho, mas ele decide que ele quer se vingar do Starman, e ele faz todo um plano para destruir tudo que é importante para o Ted Knight e fazer ele sofrer, vendo que ele perdeu tudo, para só no final matar o Ted Knight e assim vencer o Starman completamente de uma vez por todas. Nisso, ele mata o filho mais velho que tinha assumido o manto do Starman, ele destrói o laboratório e a casa do Ted Knight, ele tenta destruir tudo que está relacionado de alguma forma com o imaginário do Starman original da Era de Ouro e tenta matar o Jack, o filho mais novo, mas o Jack consegue escapar. E a questão é que o Jack ele tem uma relação um pouco difícil, tanto com o pai dele como com o irmão. Ao mesmo tempo que ele tem algum sentimento de afeição pelo irmão, mas ele não entende exatamente que sentimento é esse, se é uma afeição porque ele ama o irmão ou se ele odeia o irmão. Com o pai, ele tem uma relação que ele respeita o pai dele, ele entende que o pai dele se esforçou por uma coisa importante no passado, mas ao mesmo tempo ele acha que aquilo é bobagem, que aquilo é cafonice. Que ser o Starman, que ser super-herói, capturar ladrão de banco na rua nunca resolveu nenhum problema de fato. Então ele meio que não acredita nessa ideia de legado. Mas ao mesmo tempo que ele não acredita no legado do Starman, que ele não se preocupa com a memória do Starman, que é justamente aquilo que atormenta o inimigo do Starman, Névoa, e justamente que motiva ele a querer destruir tudo. Névoa quer destruir qualquer lembrança, imagem que associa o Starman para conseguir varrer do mapa aquele sujeito que frustrou ele a vida inteira. O Jack, ele não se importa muito com esse imaginário do legado, mas ao mesmo tempo ele tem um apego muito grande pelo passado, porque ele é um colecionador e um dono de uma loja de antiguidades. Então, enquanto o pai dele é um idoso que passou anos da vida dele como super-herói tentando proteger a cidade, as pessoas da cidade, e o filho mais velho dele
tentou assumir aquele manto porque sentia que ele tinha uma responsabilidade para lidar com aquele legado, alguém precisava continuar com o imaginário do Starman. O Jack, ele quer se afastar de tudo aquilo porque ele acha bobagem e ele está preocupado com o passado, mas não exatamente com o passado dele, mas com o passado de uma maneira mais geral e abstrata. Então ele está preocupado com colecionar coisas, com comprar antiguidades, com revender antiguidades. Então uma das coisas que o Robinson faz aqui no Starman é pegar todo esse sentimento de saudosismo e de nostalgia que estava presente nesses autores dos quadrinhos dos anos 90, que queriam resgatar a Era de Prata a partir dessa proposta de reviver aqueles elementos inspiradores da Era de Prata, e que o próprio James Robinson é um colecionador e saudosista, ele coloca esse sentimento no personagem dele. Então o Jack Knight é um cara que tem essa relação que ele sente que é dever dele resgatar aquelas coisas boas que existiram no passado. Mas ao mesmo tempo que ele quer resgatar essas coisas boas no passado, o Starman, que está associado com a família dele e com todos os conflitos que ele tem com o pai e com o irmão dele, ele acaba renegando, porque aquilo não traz lembranças boas para ele, aquilo não é algo nostálgico. Até que chega um momento que aparece um antigo inimigo do pai dele, então é uma memória do passado que não é boa, mas ele não pode evitar como ele faz com as outras coisas, ele não pode evitar como ele evita o pai dele, como ele evita as lembranças que ele não gosta e evita o irmão dele, porque o Névoa ele vai atrás do Jack para matar o Jack, porque o Jack é um dos legados que o Starman deixou no mundo, e quando o irmão mais velho dele é assassinado, o pai dele é atacado e vai para o hospital, a casa da família é destruída, a loja deles de antiguidades é destruída, o Jack acaba sendo obrigado a pegar um bastão velho do pai dele e tentar se defender e tentar proteger a família dele. Então o Jack acaba tendo que assumir a função do Starman à força. Então um dos grandes temas dessa história do Starman do James Robinson é justamente com lidar com a memória, com lidar com o legado. Então o que a gente faz com essa herança e com as memórias, tanto as boas como as ruins que a gente recebe? E como processar e como lidar com isso? E uma coisa é que, apesar de ser toda uma série cujo um dos temas principais discutidos é a questão de saudosismo e de nostalgia, não é uma nostalgia naquele sentido infantilizado que eu comentei no vídeo que eu fiz a crítica sobre a estética da nostalgia, porque não é uma tentativa de se apegar ao passado para não crescer. Uma nostalgia de adultos que querem continuar sendo crianças para sempre, querem continuar lidando com todos os símbolos e imaginários e memórias que eles têm da perspectiva de uma criança, para não ter que lidar com responsabilidades. Não é uma nostalgia infantilizada, é um saudosismo, mas que entende a importância da adaptação. A ideia de que existem lembranças e coisas boas do passado, que seria interessante que essas lembranças e que tudo essas experiências boas que nós tivemos do passado continuassem a existir no presente, mas ao mesmo tempo entendendo que não tem como essas experiências serem reproduzidas exatamente como elas eram nas nossas infâncias. Não dá para repetir o imaginário do super-herói, não dá para rever uma série animada que nós víamos quando éramos crianças, hoje da mesma forma que naquela época. E tudo bem, não dá para reproduzir exatamente como era aquela época. É um saudosismo que não é se apegar no passado de uma maneira rígida e absoluta. É um saudosismo de pegar elementos do passado e para que essas coisas boas do passado continuem sobrevivendo hoje, elas têm de ser de alguma forma adaptadas. Então é fazer o passado continuar vivendo hoje a partir de adaptar os elementos do passado para que eles possam, de alguma forma, mesmo que diferentes, continuem existindo. Então, no momento em que o Jack decide que ele precisa assumir a identidade do Starman, porque senão ele vai morrer, porque senão o pai dele vai ser assassinado e porque a cidade toda vai ser destruída, ele tem que ser o Starman, mas ao mesmo tempo ele não vai ser o Starman que o pai dele foi ou o Starman que o irmão mais velho tentou ser. Ele vai ser a própria versão de Starman. Então ele herda aqueles símbolos, mas ao mesmo tempo ele adapta eles. Um dos elementos que eu acho bacana que o Robinson e o Harris trabalham aqui é que ele decide que ele vai ser o Starman, mas ele não vai usar aquele uniforme ridículo que o pai dele usava na Era de Ouro. Então ele improvisa um traje novo para ele,
que ao mesmo tempo que herda vários elementos do Starman original, faz uma reinterpretação deles de acordo com o que ele entende que é mais adequado. Então o Starman, ele voa usando o bastão cósmico, e ele entende que, pô, pra voar à noite, no vento, ele vai passar frio, então ele precisa de uma jaqueta. Ele vai atrás de uma jaqueta da coleção dele de coisas antigas e encontra uma jaqueta que tem uma estrela nas costas estampada. E ele decide, vou usar a jaqueta com a estrela porque o papai vai gostar, porque eu estou usando o símbolo dele. Mas daqui a pouco ele pensa, não, peraí, meu pai é astrônomo, ele é um cientista. E essa estrela do símbolo da jaqueta é uma estrela da astrologia. E ele pensa, não, o papai vai odiar. E daí sim que ele se empolga em usar a jaqueta. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele está herdando o símbolo do pai dele, ele está aceitando aquela identidade que o pai dele construiu e que ele renegou por muito tempo, ele aceita ela, reinventando ela de uma forma que ele sabe que vai provocar o pai dele. Ao mesmo tempo em que ele respeita a tradição, ele debocha, ele zomba dela. E é uma coisa que o Robinson vai fazer em toda a história. Ele vai respeitar a tradição do Starman original da Era de Ouro, mas ao mesmo tempo ele vai reinventar e vai debochar dela o tempo todo. Porque eram personagens da Era de Ouro que estavam todos numa lógica que muitas vezes hoje pode parecer um pouco cafona. Inclusive ele até fala pro pai dele que ele aceita ser o Starman, mas é que ele não vai ficar patrulhando a cidade, porque isso é coisa que os policiais uniformizados têm que fazer, não ele. Que é uma coisa que os super-heróis da Era de Ouro faziam nas histórias em quadrinhos antigos. E outra coisa interessante no Starman dos anos 90 é que o Tony Harris ele vai conseguir sincronizar a arte dele, a proposta visual da HQ, com esse ideal temático que o Robinson estava propondo. Porque eles têm esse problema, que é de tentar usar uma poética que se propõe a resgatar a Era de Prata por um super-herói que não teve Era de Prata. E então, como fazer isso? Então o Harris ele vai construir uma identidade visual que ao mesmo tempo tenta recriar de novo esse imaginário dos super-heróis com aventura, que de certa forma eles empolgam, eles são exemplares, eles usam essas cores vibrantes, inspiram as pessoas a serem melhores e é cheio de aventura, mas ao mesmo tempo ele vai evitar o imaginário visual da Era de Prata, e esse imaginário visual da Era de Prata ele é muito específico porque a tradição de quadrinhos dos anos 30 e 40 ela usava muita influência do expressionismo e de toda uma lógica de composição e de perspectiva que está muito próximo com o que se trabalhava no período barroco, que constrói a composição da imagem, a profundidade a partir do contraste de luz e sombra. Só que nos anos 60 eles não podiam mais usar esses efeitos de luz e sombra porque tem toda uma temática moralizante e idealizada que imaginava a cidade como algo bom, puro, que tinha que ser protegido. Então não podia se ter essa estética do contraste de luz e sombras, porque tu não podia ver o mundo dos Estados Unidos como um lugar que tinha luz, mas tinha trevas. Quando nos anos 60 vai ter todo um movimento para diminuir essa composição que usava efeitos de contraste de luz e sombra, e vão aparecer as composições com imagens claras e bem iluminadas, uma alternativa para se construir a perspectiva, para construir esse espaço tridimensional na imagem 2D, vai ser usar técnicas da arte clássica, vai ser usar o ponto de fuga, a perspectiva linear renascentista tradicional, que tu bota o ponto de fuga e usa aquelas linhas convergentes para dar o efeito de profundidade, já que não pode ter efeito de luz e sombra. Só que o Harris, ao mesmo tempo que ele vai buscar essa proposta da Era de Prata, ele entende que o herói que ele está usando como referência é um personagem da Era de Ouro. Então, ao mesmo tempo, ele vai buscar elementos nessa estética visual da Era de Ouro. Então, uma das coisas que ele vai trabalhar muito é quando ele constrói a parte visual de Opal City, que é a cidade do Starman, é construir Opal City a partir de elementos da Art Deco. E a Art Deco é um estilo artístico e arquitetônico ali, que foi forte durante os anos 30, que usava muitos elementos geométricos decorativos e que teve uma versão nos Estados Unidos que está associado com a chamada Escola de Chicago de arquitetura. E muito do boom arquitetônico dos Estados Unidos, ali dos anos 20 até os anos 40, está associado com essa tradição da Art Deco. Então, quando o Tony Harris desenha Opal City, ele vai desenhar Opal City com prédios todos em Art Deco, para remeter essa iconografia da Era de Ouro da qual o Starman original está vinculado. Então vai ter todo um esforço do Harris para construir esse imaginário do herói idealizado, nessas poses heróicas idealizadas, mas com toda essa arquitetura que remete a essa arquitetura dos anos 30, da Art Deco e da Escola de Chicago. Inclusive, essa parte em que o Dave morre, eu acho que é uma página bem interessante para a gente analisar. Existe um espaço diegético que é tridimensional, que tem profundidade,
mas ao mesmo tempo ele usa uma perspectiva para desenhar esse fundo que não é uma perspectiva linear da tradição clássica, não é com um ponto de fuga e com as linhas convergentes tradicionais. É uma perspectiva de ângulo oblíquo que está muito relacionada com uma construção de perspectiva que obras da tradição expressionista usavam, que o expressionismo era uma das influências para os quadrinhos da Era de Ouro. Então vai ter toda uma recuperação em elementos dessa perspectiva que está próxima com a do expressionismo, porque, como eu falei, ao mesmo tempo que ele trata de uma proposta poética que tinha como objetivo resgatar elementos de uma poética, de uma temática e de uma idealização que estão relacionados com a Era de Prata, o Tony Harris não esquece que a iconografia desses personagens vem da Era de Ouro. Então ele vai conseguir equilibrar elementos da Era de Prata com esses elementos da visualidade da Era de Ouro. Inclusive tem alguns momentos que lembra muito a arte do Mike Mignola, por exemplo, que constrói essas noções de espaço a partir desses contrastes de luz e sombra. Então tem a imponência do heróico idealizado, mas algo de vago, de misterioso que está relacionado com essa influência expressionista que a Era de Ouro recebeu. Então o Starman do James Robinson, do Tony Harris, é genuinamente um quadrinho dos anos 90. É aquele tipo de obra que só poderia ter sido feito nos anos 90, tanto pela temática que ele aborda, como pela estética que ele propõe. É algo que não teria acontecido em outro período histórico, porque ele está profundamente vinculado com esse debate estético dos quadrinhos dos Estados Unidos dos anos 90, porque eles conseguem trabalhar com todas essas propostas do período, mas fazer isso de uma forma muito bem feita. Então, por hoje era isso. Eu recomendo quem tiver oportunidade de ler o Starman do James Robinson, vale bastante a pena. É divertido, é saudosista, mas é saudosista e nostálgico, não do jeito ruim. Ele é sobre saudosismo e nostalgia, mas é um saudosismo e nostalgia que mostram como elementos bons do passado podem coexistir hoje se nós aceitarmos que eles sejam adaptados para os novos tempos. Sobre como adaptar elementos do passado para algo novo hoje pode valer a pena. E quem assistiu até aqui, se gostou, eu peço para curtir o vídeo. Quem puder compartilhar, divulgar, eu agradeço bastante, porque ajuda bastante o canal a crescer. Obrigado pela paciência e até o próximo.